Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar na incrível história de um mestre que revolucionou o mundo das artes marciais. Huan Qi, o visionário por trás do Mudok Kwon, responsável por transformar o Taekwondo e o Tang Soo Do, e levar as artes marciais coreanas a um nível global. Neste vídeo, você vai descobrir como Huan Qi se tornou uma lenda, sua filosofia única de unir corpo, mente e espírito, e o legado que continua a inspirar praticantes ao redor do mundo até hoje. Prepare-se para conhecer a jornada de um verdadeiro revolucionário marcial. Huan Qi, o mestre revolucionário das artes marciais coreanas. Huan Qi, um dos mais influentes mestres de artes marciais da Coreia, nasceu em 9 de novembro de 1914, em uma época de grande turbulência para seu país. A Coreia estava sob ocupação japonesa, e sua cultura, incluindo as artes marciais tradicionais, estava sendo suprimida. Apesar disso, Huan Qi foi profundamente influenciado pelas tradições marciais coreanas, particularmente as histórias sobre o Subak-do, uma arte marcial antiga que remonta ao século XIV. Essa paixão pela história e pela prática das artes marciais o levou a uma jornada de aprendizado e transformação, que culminaria na criação do Mudok Kwon, uma escola que se tornaria central para a identidade das artes marciais coreanas. Infância e início da jornada marcial. Desde jovem, Huan Qi demonstrava interesse pelas artes marciais. Aos 7 anos, ele testemunhou um homem derrotar vários oponentes em uma celebração pública, e essa exibição de habilidade o impressionou profundamente. Embora não tenha conseguido estudar formalmente devido às restrições impostas pela ocupação japonesa, Huan Qi buscava aprender de maneira autodidata. Ele lia livros sobre artes marciais e observava qualquer mestre ou praticante que conseguisse encontrar. Esse desejo de aprender o levou a estudar as tradições antigas coreanas de combate, como o Subak-do, mas também técnicas de autodefesa japonesas e chinesas, as quais ele viria a fundir em seu próprio estilo. Em 1936, aos 22 anos, Huan Qi foi trabalhar na Manchúria, onde a cultura marcial chinesa estava viva e bem preservada. Ali, ele teve a oportunidade de estudar com mestres de Kung Fu e ampliar seu conhecimento técnico e filosófico. Durante este período, Huan Qi foi apresentado ao Tang Soo Do, um precursor do moderno Taekwondo, e às artes marciais chinesas. Essas influências chinesas moldariam profundamente seu estilo e sua visão de uma arte marcial completa que equilibrava mente, corpo e espírito. A criação do Mudok Kwon. Após retornar à Coreia, Huan Qi começou a desenvolver sua própria visão para uma escola de artes marciais que pudesse preservar a essência das tradições coreanas, ao mesmo tempo em que absorvia elementos das artes chinesas e japonesas que ele havia estudado. Em 1945, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial e da libertação da Coreia da ocupação japonesa, Huan Qi fundou o Mudok Kwon, que significa Escola do Virtuoso Guerreiro. Seu objetivo não era apenas ensinar técnicas de combate, mas também promover o desenvolvimento moral e espiritual de seus alunos. O Mudok Kwon combinava técnicas do Subak-do, uma arte marcial coreana ancestral, com elementos do karatê japonês e do Kung Fu chinês. Huan Qi acreditava firmemente que a verdadeira arte marcial deveria cultivar a disciplina, o respeito e a integridade. Essas qualidades não eram apenas partes da prática física, mas valores que moldavam o caráter do praticante. Ele promovia a ideia de que as artes marciais não eram apenas um meio de autodefesa, mas um caminho para o autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. O Mudok Kwon se destacou em um período crítico da história coreana. A Coreia, após anos de repressão cultural, buscava reafirmar sua identidade. Nesse contexto, a criação de Huan Qi foi mais do que uma escola de artes marciais, foi um símbolo de resistência cultural e nacionalismo, ajudando a reconstruir o orgulho coreano por meio da preservação de suas tradições marciais. Expansão e desafios. Nos primeiros anos após a fundação, o Mudok Kwon cresceu rapidamente na Coreia, com o número de praticantes aumentando significativamente. No entanto, o caminho não foi isento de desafios. Durante os anos 1950,
Huan Qi enfrentou resistência por parte do governo e de outros mestres marciais, que preferiam unificar as artes marciais coreanas sob o nome de Taekwondo. Enquanto muitos estilos, incluindo Tang Soo Do, foram incorporados à estrutura oficial do Taekwondo, Huan Qi resistiu a essa unificação. Ele acreditava que a arte marcial que ele desenvolveu, com suas raízes no Subak-do e influências chinesas, merecia seu próprio reconhecimento. Apesar das dificuldades, Huan Qi permaneceu fiel à sua visão. Ele continuou a ensinar e a desenvolver o Mudok Kwon, mantendo-se fiel à filosofia que o guiou desde o início, que as artes marciais eram mais do que uma prática física, mas uma jornada de vida. Expansão internacional. Nos anos 1960, Huan Qi viu uma oportunidade de levar o Mudok Kwon para além das fronteiras coreanas. Ele começou a estabelecer academias nos Estados Unidos, Europa e outros países, espalhando sua filosofia e técnica ao redor do mundo. Com essa expansão internacional, o Mudok Kwon se tornou uma das escolas mais reconhecidas globalmente, influenciando milhares de praticantes de artes marciais. A filosofia de Huan Qi, focada no equilíbrio entre a técnica marcial e o desenvolvimento espiritual, ressoou com muitos praticantes ocidentais que buscavam não apenas autodefesa, mas também um caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sincretismo e influências. Ao longo de sua vida, Huan Qi foi um mestre que abraçou a diversidade das tradições marciais. Ele foi influenciado pelo karatê japonês, kung fu chinês e, principalmente, pelo Subak-do coreano. Essa fusão de estilos foi o que deu ao Mudok Kwon uma identidade única. A escola não apenas se distinguia por suas técnicas de combate, mas por oferecer uma formação completa ao praticante, com foco no corpo, na mente e no espírito. Para Huan Qi, ser um artista marcial significava, acima de tudo, ser um exemplo de virtude e autocontrole. As técnicas desenvolvidas por Huan Qi no Mudok Kwon são uma fusão de influências tradicionais e contemporâneas, refletindo sua visão holística das artes marciais. Algumas características detalhadas dessas técnicas incluem: integração de estilos, fusão de tradições. As técnicas do Mudok Kwon incorporam elementos de Subak-do, karatê japonês e kung fu chinês. Essa abordagem sincrética resulta em um estilo versátil, que permite uma adaptação a diversas situações de combate. Versatilidade. A prática abrange uma ampla gama de técnicas, incluindo golpes de soco, chutes, projeções e técnicas de defesa pessoal. ênfase no do caminho. Desenvolvimento pessoal. Huan Qi enfatizava que o aprendizado das técnicas não era apenas físico, mas também um caminho de desenvolvimento pessoal e espiritual. A prática das técnicas é acompanhada por princípios éticos que guiam o comportamento do praticante fora do tatame. Equilíbrio entre mente, corpo e espírito. As técnicas são projetadas para promover não apenas a força física, mas também a disciplina mental e a autoconfiança, refletindo a filosofia de Huan Qi. Técnicas de combate e defesa. Golpes e chutes. As técnicas de socos e chutes são variáveis e adaptáveis, com ênfase em precisão e potência. Os chutes, em particular, são caracterizados por sua altura e velocidade, frequentemente visando pontos vulneráveis do oponente. Defesa pessoal. Huan Qi incorporou técnicas de autodefesa, enfatizando a eficiência e a praticidade. As técnicas de defesa são projetadas para neutralizar ataques de forma rápida e eficaz, com foco na proteção do praticante. Prática de formas. Formas dinâmicas. As formas são um componente fundamental do treinamento e servem para ensinar a aplicação prática das técnicas em situações de combate. Elas incluem sequências que ajudam a desenvolver a memória muscular, a coordenação e a fluidez nos movimentos. Ensinamentos internos. Cada forma tem um significado e um propósito específico, permitindo que os praticantes aprendam princípios mais profundos enquanto praticam movimentos físicos. Metodologia de ensino. Abordagem rigorosa. Huan Qi era conhecido por sua metodologia rigorosa e detalhada, assegurando que cada técnica fosse ensinada com um propósito claro e uma fundamentação filosófica. Autoavaliação e prática constante.
A prática das técnicas é acompanhada de autoavaliação, incentivando os alunos a refletirem sobre seu progresso e a buscarem constantemente a melhoria. Ensinamentos éticos. Foco na disciplina. As técnicas são acompanhadas por uma forte ênfase em disciplina, respeito e integridade. Essas qualidades são vistas como essenciais para qualquer praticante de artes marciais. Desenvolvimento do caráter. Huang Qi acreditava que o treinamento nas artes marciais deveria contribuir para o fortalecimento do caráter e da autodisciplina, preparando os alunos não apenas para a luta, mas para a vida. Legado e futuro. Huang Qi faleceu em 2002, mas seu legado continua vivo em milhões de praticantes de Mudok Kun ao redor do mundo. Sua visão de artes marciais como uma forma de desenvolvimento pessoal, mais do que apenas um meio de combate, continua a inspirar e guiar seus seguidores. Em um mundo onde as artes marciais muitas vezes se focam na competição e no espetáculo físico, a abordagem de Huang Qi, que valoriza o caminho do praticante acima de tudo, permanece como um exemplo atemporal. Sua influência transcendeu fronteiras culturais, e ele é lembrado não apenas como fundador de uma escola de artes marciais, mas como um mestre revolucionário que ajudou a moldar a identidade das artes marciais coreanas no cenário global. Huang Qi é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes na história das artes marciais, e sua filosofia continua a ser um farol para aqueles que buscam mais do que apenas a habilidade de lutar, mas um caminho para a verdadeira harmonia entre corpo, mente e espírito. O legado de Huang Qi inspira gerações e mostrando que as artes marciais são muito mais do que técnicas de combate, são uma jornada de autoconhecimento e disciplina. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias inspiradoras do mundo marcial, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima no Mundo Marcial.